Bom, na sequência, nós vamos falar sobre a pesquisa de legislação. Vocês estão recebendo aí muitos números de ato, alguma legislação específica sobre alguma verba, enfim, e algo mais. Então, nós temos aqui os nossos colegas do SGP3, tá? Nós estamos com a Mariângela e com o Fernando, que vão falar conosco. Eu vou passar esse microfone aqui para vocês fazerem a apresentação, que eu acho que ele tem um volume melhor. Boa tarde a todos. Ela já nos apresentou, somos do SGP3, Secretaria de Documentação, Fernando e Mariângela. A gente vai falar sobre os recursos de pesquisa que a gente dispõe na nossa secretaria. Tá? Secretaria de Documentação, ela é composta por 3 equipes: a de documentação do Legislativo, que o foco é tornar acessível a documentação parlamentar, né, para todas as pessoas da Câmara e munícipes, ou seja, deixando na internet. O SGP32 é a equipe de biblioteca, que cuida do acervo bibliográfico que nós temos aqui na Câmara, e a equipe de arquivo geral, que preserva e conserva os documentos originais produzidos aqui na Câmara, sejam documentos legislativos ou administrativos. Agora eu vou detalhar um pouco mais sobre a pesquisa de legislação e depois a gente vai falar um pouco sobre as outras bases de dados que nós temos disponíveis com material que a gente disponibiliza para consulta. Tá? No site da Câmara, a gente tem um link lá no meio do site, né, para biblioteca e pesquisa. Tá? Ou então pode ser esse. Que clicando ele abre essa tela de biblioteca e pesquisa, né? Que nós temos principalmente a base de dados de legislação, que é o que a gente vai falar agora. E esse negócio é muito rápido. Olha, doido. Isso. Ou então vocês podem ir diretamente pelo site da Câmara, /biblioteca, né, São Paulo SP Leg BR, /biblioteca, ele já entra nesse site. A legislação municipal, ela é composta por normas correntes, né, que estão vigentes ou não, né, normas históricas, que são de décadas atrás, e as normas especiais, que são a lei orgânica e o regimento interno, né? Clicando ali naquele nome marcado de legislação ali, vocês vão encontrar a base de dados para fazer a pesquisa. Tá? Ele tá indo um a mais aqui, mas ok. Nessa tela de legislação, tem um formulário de pesquisa logo abaixo, e em cima, onde foi marcado ali com vermelho, temos a lei orgânica e o regimento interno em PDF atualizados, que podem ser acessados pela internet facilmente, pode baixar, e sempre que há uma atualização com uma resolução que altere o regimento interno, ou então uma emenda à lei orgânica, é atualizado esse documento assim que publicado. Exemplares impressos da lei orgânica e do regimento podem ser fornecidos pelo SGP31, tá? Mediante solicitação. Depois a gente vai passar os nossos endereços locais, tal. É só entrar em contato com a gente, pedir. A gente está com um material saindo do forno, então a gente ainda não tem disponível para este ano, mas a gente já está recebendo encomenda, né? Então, quem ainda não encomendou e quiser exemplar, é só entrar em contato com a gente, que a gente coloca
para disponibilizar, assim que estiver terminado a impressão. Só uma informação, aqui está bem pequeno, eu não coloquei mesmo para ficar muito legível, acho que vocês vão receber esse material depois, mas era só para colocar que essa parte de baixo, esse que ficou à direita, é a parte de baixo que contém informações de pesquisa para as nossas bases de dados, com informações do que contém essa base, no caso da legislação, e as regras de instrução para fazer a pesquisa. Tá? Eu sugiro que, quando forem fazer a pesquisa, dá uma lida antes, e, se tiverem sempre dúvidas, é só entrar em contato com a gente. Tá? Um exemplo de pesquisa básica de legislação é por número da norma, né? Então, é só colocar o número da norma, não sei se está legível aí, aqui acho que dá para enxergar melhor, né? Eu não enxergo dali. Colocar o número da norma e o ano, tá? Sem barras, nem ponto de milhar, tá? E clicar no botão pesquisar, tentar não usar o Enter, porque ele pode dar erro nesse sisteminha, tá? O resultado vem um formuláriozinho, um relatóriozinho com informações, tá? Nós temos informações sobre alterações, sobre regulamentações, sobre diversos tipos de informações que contêm essas normas. Tá? Isso, nós temos o texto integral dessas normas, né, com esse que está aí, ver documento, texto integral, todos eles a gente tem os links em PDF para os textos integrais. Eu acho que eu pulei... Não está certo. Foi. Se eu quiser fazer uma pesquisa quando eu não tiver uma legislação, mas eu quiser uma pesquisa sobre um assunto determinado, como, por exemplo, eu coloquei aí bilhete único, eu posso usar no formulário o termo bilhete único, só usando aquelas regras, como eu falei, de que não pode, que eu falei para serem lidas, né? E, nesse caso, não pode usar nenhum tipo de acento, cedilha, aspas, apóstrofo. Então, bilhete único fica bilhete único, né? M-Boi Mirim, por exemplo, é sem o apóstrofo do M, né? E a Constituição é constituical, assim por diante. Então, fazendo a pesquisa, por exemplo, por bilhete único, ele está de brincadeira comigo. Isso foi. Aparecem aí, por exemplo, nesse caso, 28 resultados. Tá? A legislação ela é colocada por ordem de data. Tá? Então, vem a mais recente primeiro, né, até as mais antigas. Tá? Esse relatório pode ser impresso, mas a gente não vai detalhar muito aqui, porque a gente não tem muito tempo, mas a gente sempre está disponível para fazer pesquisa, ou então auxiliar nas pesquisas que vocês quiserem fazer. Nesse mesmo formuláriozinho, existe no cantinho superior direito um lugar para colocar um formulário avançado, ou seja, se eu quiser fazer uma pesquisa um pouco mais complexa, ou então alguns recursos a mais, eu vou clicar ali no formulário avançado, que vai abrir essa tela, tá? Já com 3 campos, né, que podem ser usados operadores booleanos, que é e, ou não, e eu posso escolher os campos que eu posso que estão disponíveis para pesquisa. No caso da legislação, por exemplo, tem tipo de norma, o número da norma, o ano, situação de vigência, eu quero saber se as normas estão ou não vigente, o projeto que originou, o autor do projeto, entre outras informações, e o assunto, né? Quando se tem alguma dúvida no que pode estar colocado, principalmente no assunto, a gente sugere sempre para usar o índice que está aqui do ladinho, né? Então, por exemplo, eu quero selecionar qual é o termo que eles usam, né? Costumam usar para alguma coisa. Eu coloco no
faço essa seleção por assunto e clico no índice para pesquisar se é aquele termo que nós usamos para fazer a pesquisa. Foi. Essa é a pesquisa básica de legislação. Agora a gente vai seguir para as outras bases que nós temos disponíveis, tá? Outra base que nós temos é a base de projetos de lei, que nós temos desde 1948. Tá? A partir de 91, a gente tem o texto integral de todas as proposituras e dos documentos correlatos, ou seja, justificativa, parecer, emenda, substitutivo, veto, mensagem aditiva e normas que elas produziram, né? Os 4 tipos de projeto: lei, resolução, decreto legislativo e emenda à lei orgânica. Ai, meu Deus. Fazendo uma pesquisa aqui simples por um tipo de projeto, por exemplo, eu coloquei PL, espaço, 200, espaço, 2024. Que eu tinha o número desse projeto, eu queria saber os documentos que eles estavam ou informações sobre ele. Fazendo essa pesquisa, deu esse resultado, e nós temos aí todos os documentos e informações principais desse projeto, né? Como a justificativa, o próprio texto do projeto, se ele foi promulgado o texto da lei, pareceres substitutivos, vetos, emendas, a tramitação desse projeto, por onde ele passou, qual é a última tramitação, tá? E os assuntos que foram utilizados para esse projeto ser encontrado, acessível. Outra base de dados que nós temos em SGP3, em específico no SGP31, é a de comissões temporárias. São comissões que são... não sei se vocês já viram a estrutura da Câmara exatamente, mas elas são cuidadas pelo SGP 13 e 14, que são as comissões de estudo, comissões CPIs, comissões parlamentares de inquérito, comissões especiais, comissões processantes e as subcomissões que existem dentro das comissões permanentes ordinárias do SGP 12. Né? Nós temos diversos dados, textos de relatório, de requerimento, disponibilizados, tudo isso na internet. Outra base de dados que nós temos é de prestação de contas, que são obrigatórias pela lei orgânica, da Prefeitura, da Mesa da Câmara e do TCM, a partir de 1973, com texto de balanço, parecer e as sessões de votação. Tá? A outra base de dados que nós temos é de audiências públicas, podem ser pesquisadas por data, por orador, se vocês querem saber quando o vereador de vocês, por exemplo, veio numa audiência pública quando ele não era vereador ainda, e ele participou como munícipe, alguma coisa, dá para ser pesquisado lá, por exemplo. O assunto já teve audiência pública sobre esse determinado assunto, eu posso fazer uma pesquisa. Projetos que foram discutidos em audiência pública, entre outras coisas. As audiências estão a partir de 2008, e a gente está fazendo um trabalho de expansão até 2001. Nós temos também a base de dados de atas e anais. Temos disponibilizado desde 1562 as atas da Câmara Municipal de São Paulo. Quem esteve aqui ontem ouviu um pouco da história da Câmara que o Bira, né, apresentou ontem. Nós temos esses volumes de atas disponibilizados já na internet, o texto na íntegra, né? E elas estão disponíveis no Centro de Memória da Câmara, no site do Centro de Memória. A pesquisa... Isso. A pesquisa é feita de um modo um pouco diferente daquelas outras bases, todas as outras eram no mesmo formato de legislação. Essa, por ser do Centro de Memória, ela é feita nesse formulário diferenciado. E a gente recomenda que as atas sejam pesquisadas por volumes e os anais por seções. Tá? Há um outro site de busca dos anais,
com pesquisa avançada, dos discursos, principalmente, né, do texto na íntegra, que é... Aqui apareceu. Clicando naquele lugarzinho ali, onde está a setinha, ele abre as atas e os anais, em que você pode digitar um texto. Eu quero saber alguma coisa e coloco o texto, como um formuláriozinho do Google mesmo, ou então, clicando nessa setinha, nesse maisinho aqui, tem os campos que eu posso escolher, né, com informações. Eu quero saber o que aconteceu no dia tal, que teve uma sessão lá. Eu posso fazer uma pesquisa por data, por dados. E, no caso, aí eu selecionei só, por exemplo, dados da sessão, e aí ele pula mais. E aí eu coloco ali, ele aparece essa caixinha com os campos para você colocar o tipo da sessão, o número, o ano, entre outras informações, com um formulário já mais preenchidinho. Foi. Essas bases que eu falei estão todas disponíveis na internet. As que eu vou falar também estão disponíveis na internet, mas o texto delas não está, que são a base de dados de livros, né, que nós temos agora na equipe de bibliotecas, especificamente. Todas essas outras são administradas pela equipe de documentação do Legislativo. Essa é da equipe de biblioteca. Os livros que nós temos na biblioteca são preferencialmente sobre direito, administração pública, urbanismo, políticas públicas, história da Câmara e da cidade. Tá? Mas nós temos também livros sobre filosofia, sociologia, política, economia, ciências sociais, história e livros de literatura também. Tá? A base de dados que está disponível na internet, ela contém todos os títulos dos livros. Então, você pode pesquisar por título, por autor e outras informações. Obviamente, os livros são retirados e emprestados na biblioteca, que fica no segundo andar, logo em frente à sala de documentação. Outra base de dados que está disponível na internet, somente a informação, né, mas não os textos, é a de artigos e matérias jornalísticas sobre Câmara, vereadores, sobre o município e alguns assuntos de administração pública. Tá? A pesquisa é feita pela internet, mas o material é disponibilizado apenas fisicamente na biblioteca, tá? Por conta de direitos autorais. Acervo de periódicos. Nós temos também, além dos livros, nós temos diversas revistas, tá? Também sobre os mesmos assuntos principais dos livros. Tá? E o destaque que a gente tem é a coleção de diários oficiais impressos de 1956 até 2017. Em 2017, especificamente, parou-se de publicar em diário oficial em papel, e isso é disponível na internet, nós não temos. E outras que a gente tem, a revista Parlamento, Sociedade e a Partes, que são publicações da própria Câmara. Né? Nós temos uma base de dados de vereadores, dados de legislatura, dados eleitorais, o período de vereança, onde ele ficou, em qual partido, participou de mesa, de liderança, de comissões. Tá? A pesquisa é feita por nome do vereador, ou da legislatura, ou da mesa. Tá? Temos dados desde 1561. Essa base de dados é feita pelo arquivo, né? Ela é uma base já fechada, ela não tem aumento no acervo, porque foi um trabalho de pesquisa que encontrou documentos originais produzidos entre 1892 e 37, tá? E que estavam arquivados aqui na Câmara, e eles foram disponibilizados. Como esse material é muito antigo, a gente digitalizou tudo e está tudo disponível na internet, tá? Que chama a base de documentos históricos. Nós temos também a base de dados de processos digitalizados, processos legislativos, não os administrativos. Eles estão digitalizados desde 48 até 2017, tudo disponível na internet. Tá?
Isso. Na hora que entra nessa base, ela é um pouquinho diferenciada, que você precisa saber o número do processo. Então, a gente recomenda sempre fazer uma pesquisa prévia. Isso a gente faz essa pesquisa, é só entrar em contato com a gente faz essa pesquisa para vocês e depois disponibiliza todo o processo na íntegra desses tipos, diversos tipos que a gente tem de projetos, de proposituras, tá? Aqui da Câmara. Essas bases de dados todas estão na intranet, tá? Se vocês estiverem aqui na Câmara, podem usar. Algumas bases têm algumas diferençazinhas do que é disponibilizado na internet, por ser como é restrito, elas têm, às vezes, algumas informaçõezinhas a mais, muito simples assim, mas nada muito complexo. Tá? Todas essas bases na intranet. Nós temos também um acervo físico, que não está em base de dados, tá? Eu digo no 31, que disponibiliza muita coisa na internet. Várias coleções, muitas delas históricas, tá? Elas não estão disponíveis na internet, mas estão disponíveis para acesso físico no SGP31. E a biblioteca tem uma biblioteca digital, principalmente com a temática jurídica, normas da ABNT, tudo disponível no site da biblioteca e da documentação. E qualquer informação é só entrar em contato com eles. E pelo e-mail também eles costumam mandar esse acesso. Tá? Então, aqui foi isso, falando, né, do SGP3. O Bira, que é o nosso secretário, que está ali, que falou ontem aqui. E a gente tem aqui o endereço das 3 equipes. A equipe de documentação fica no 2º andar, sala 204. Maria Ângela, que é a supervisora. A equipe de biblioteca, a Luciana, a supervisora, fica também no 2º andar, sala 207. E o arquivo geral, que fica no 1º subsolo, a Daniela, que é a supervisora de lá. Tá bem? Ai, pulou um. Era essa. Mas você viu que pulou um, né? Muito obrigada. Alguma pergunta? Do Carmo, posso só... O que eu vi que pulou Claro. um slide aqui. Pode completar. Só para complementar aqui, as equipes estão sempre disponíveis, né, como eu falei, para atendimento para vocês. Uso do SPLegis, eu acredito que um pessoal não é hoje, né, o SPLegis? Não. Semana que vem vocês vai ter um curso sobre o SPLegis específico, mas se tiver alguma dúvida na pesquisa de projetos, principalmente na área de assuntos, quem disponibiliza isso, quem complementa isso é o SGP31, então, se tiverem dúvidas, é só entrar em contato com a gente para fazer pesquisas de projetos. E nas outras demais bases de dados, é só entrar em contato com a gente. Tá? No site São Paulo SPLeg/BR/documentação, que é outro site que nós temos da biblioteca da documentação, nós temos também uma orientação à pesquisa para todas as bases de dados e todo o material que a gente tem disponível no nosso acervo. Tá bem? Já coloquei aqui, e é isso.